Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvamos ao Senhor pela manhã deste domingo, na qual nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus para adorar seu santo nome e para estudar sua santa palavra. Nós estamos aí no quarto trimestre da escola dominical, e esse trimestre ele iniciou semana passada, né? E nós estamos estudando sobre as promessas de Deus e uma motivação, né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E na manhã deste domingo, conforme já foi feita a introdução pelo cooperador irmão Julian, nós vamos estudar a lição de número 2, referente a 13 de outubro, que é as promessas de Deus para Israel. Eu acho muito importante mesmo essa lição de hoje. Porque, queridos irmãos, imaginem vocês que durante muito tempo mesmo, foi ensinado no meio cristão, tanto no cristianismo protestante, quanto no catolicismo, foi ensinado uma teologia bastante equivocada, que é a teologia da substituição. Essa teologia, esse ensino, dizia que a igreja substituiu Israel. Veja os irmãos, preste atenção nisso. A igreja substituiu Israel, como que se Deus já não tivesse mais nada com Israel. Mas louvamos a Deus, porque nos últimos anos a igreja do Senhor Jesus tem se voltado para a sua palavra, tem se voltado para defender a verdade bíblica, a sua palavra. E nós iremos estudar que essa doutrina não está certa. Deus tem um projeto, irmãos, com a igreja, mas Deus também tem um projeto com Israel. Deus tem promessas para a igreja, mas Deus também tem promessas para Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa, irmãos, deste ensino da teologia da substituição, aonde diziam que Israel já não faz mais parte dos projetos, dos planos de Deus, abriu-se margem até mesmo para perseguição contra os judeus. Imagine os irmãos, até 1939 existia 17 milhões de judeus no mundo. Preste atenção nisso. Até 1939 existia 17 milhões de judeus no mundo. Por causa do antissemitismo, do ódio contra Israel e da perseguição contra Israel, contra os judeus, Adolf Hitler e o regime nazista, o sistema do governo nazista na Alemanha, fez o Holocausto, a perseguição contra os judeus na Europa. E aquele povo que era 17 milhões em 1939, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Deus abençoe, irmão, aquele povo foi reduzido a 11 milhões. 6 milhões de judeus foram mortos, irmãos. Não porque eram bandidos, não porque eram assassinos, apenas por serem judeus. E hoje
Hoje estima-se que exista no mundo, preste atenção nisso, só para os irmãos verem a gravidade da coisa. Nós estamos em 2024, né? Hoje dizem que há no mundo 13 milhões de judeus. Observe que de 1945 até agora, os judeus não conseguiu restabelecer a sua população, que antes da guerra era de 17 milhões. E aí você parece que é algo tão distante da nossa realidade, né? Você para e pensa assim, mas como foi que a humanidade permitiu que isso acontecesse? Aí você para e pensa, mas a Europa não era um continente cristão? Não foi na Alemanha que aconteceu a reforma protestante de Lutero? Os demais países europeus, todos eles não eram cristãos? Como eles permitiram isso acontecer? E aí, irmãos, passaram-se 80 anos, né? A gente parece que está numa realidade distante. Mas aí você tem um país que prega abertamente a destruição total do povo judeu, que é o Irã, através do regime iraniano, do governo iraniano. E aí você tem países como o Brasil, como os Estados Unidos, que os judeus estão sendo perseguidos nas universidades. Aqui no Brasil, irmãos, em universidades importantes em São Paulo, houve movimentos agora recentes de perseguição contra judeus. E aí você vê uma ala da política nacional e também internacional pregando boicote aos judeus. Essa semana, para você ver que não está muito distante, essa semana o ministro da Defesa do Brasil, ele disse que o governo tinha criado uma licitação para a compra de armamentos para o exército brasileiro. E de todos os países que se inscreveram naquela licitação, Israel saiu vencedor. Israel tinha o melhor equipamento, ao melhor preço e melhores condições de pagamento. Ganhou o pregão, ganhou a licitação. Mas o governo do atual presidente Lula, determinou que a compra que o exército precisava fosse cancelada. E aí o ministro da Defesa disse que foi cancelado meramente por questões ideológicas, por ser Israel. Aí se fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Antes de Adolf Hitler mandar os judeus para as câmaras de gás, em 1933, na Alemanha nazista, eles criaram uma lei que dificultava o comércio do povo alemão com o povo judeu. A mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Então, irmãos, por que é importante nós estudarmos uma lição como essa? Porque nós somos a igreja. E a Bíblia diz que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. É importante estudar isso. É importante que os irmãos, que nós todos, a igreja, venhamos a estudar, porque a verdade, irmãos, ela é defendida, mantida por Deus, através da sua santa palavra, mas também através da igreja. Nós precisamos conhecer a verdade. Então nós precisamos entender que Deus tem sim promessas para Israel. Deus tem sim um projeto para com Israel. Vamos lá, irmãos, para a nossa introdução da revista, que nós vamos estudar a lição nesta manhã. Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e lhe fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nesta chamada está implícita as promessas
para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Dentro desta introdução aqui, eu gostaria de destacar algumas coisas, irmãos. O comentarista, ele diz que Israel é uma nação ímpar, uma nação sem igual, uma nação diferente das demais nações. E eu gostaria de, junto com os irmãos, nós meditarmos em alguns textos bíblicos que vai nos mostrar isto. O primeiro texto que eu gostaria de meditar com os irmãos está em Isaías, capítulo 43. Capítulo 43 de Isaías, versículo de número 10. Isaías 43, versículo 10. Diz assim: Deus está falando com Israel aqui, tá? Nós temos aí um movimento religioso das Testemunhas de Jeová, e eles dizem que esse texto Deus está falando sobre eles. Não, esse texto Deus está falando sobre Israel. Deus diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então veja, irmãos, de todas as nações que existem no mundo, de todas as nações que existem na terra, o Senhor Deus, Ele escolheu Israel, para Israel como nação ser testemunha do Senhor às demais nações. E aí nós temos, veja, que nós podemos fazer um paralelo a isto. Nós temos a igreja do Senhor Jesus, que conforme está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz à igreja que a igreja haveria de receber o Espírito Santo e que a igreja seria sua testemunha. Veja, irmãos, que Israel é testemunha de Deus às nações, e a igreja é testemunha de Cristo às nações. E eu digo aos irmãos, parem para pensar. Atualmente nós temos quase 200 nações catalogadas na ONU, reconhecidas. Atualmente, evidentemente que nos tempos passados eram muito mais, porque com as guerras, uma nação foi conquistando o território da outra, foi diminuindo a quantidade de nações. Antigamente era muito mais. E dentre todas as nações, Deus escolhe Israel, irmãos, para que Israel sirva como testemunha, para que as demais nações, ao verem o que Deus fez para Israel e através de Israel, as demais nações viessem a sentir um mínimo do desejo de conhecer a Deus, de saber quem era esse Deus que mantinha, que sustentava aquela pequenina nação chamada Israel. Quando eu estou conversando com algumas pessoas que às vezes é um pouco cética,
um pouco incrédula, eu sempre falo para essas pessoas, falo: olha, se você tem dificuldade para crer na existência de Deus, olhe para Israel, olhe para a igreja. Esses dois povos, Israel e igreja, testificam a respeito de Deus. Irmãos, como que a igreja iria subsistir, iria se manter, se Deus não estivesse mantendo a igreja? A igreja foi perseguida por governos, por nações, por impérios, por homens poderosos. A igreja foi perseguida. A igreja está num mundo hostil, onde tudo conspira contra ela, mas Deus tem sustentado a igreja. Semelhante coisa, irmãos, é Israel. Israel é uma naçãozinha, irmão, pequena, menor que o menor estado do Brasil, Sergipe. Para os irmãos terem ideia, no atual Israel tem parte do território que, irmão, que não dá mais do que 40 quilômetros de largura. 40 quilômetros, irmão. É como se você sair daqui de Cambé agora e ir ali na cidade de Bela Vista do Paraíso. É muito pequeno. E a nação rodeada de inimigos. De todos os lados, irmão. Tanto do lado do Oriente, quanto do lado do Ocidente. Não pense, os irmãos, que os países europeus veem Israel com bons olhos. Se os irmãos pesquisarem essa semana, está a maior confusão. Por quê? Porque Israel está retalhando o Hezbollah libanês, e os países da União Europeia, principalmente a França, quer que Israel pare a retaliação. Então nações muito poderosas, irmãos, são contra Israel. Israel é aquele grãozinho de areia no meio do Oriente Médio. Como, irmãos, Israel poderia subsistir se a mão de Deus não estivesse sobre eles? Como, irmãos, Israel poderia subsistir se não houvesse um Deus poderoso sustentando eles? Olha, eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo de número 31, a partir do versículo 35. Olha que promessa que Deus faz para Israel. Jeremias 31, a partir do versículo 35. Está escrito assim, irmãos: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Segura aí. Todo santo dia, irmão, o sol nasce e se põe. Todo santo dia a lua aparece com as estrelas e no momento certo desaparece. Todo santo dia o mar está no seu curso, né? As ondas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Como se tivesse uma força propulsora por trás disso tudo. E tem. E se chama Deus, o Senhor dos exércitos. E Deus toma estas coisas como figura para mostrar para Israel e para todos nós o seu poder. Aí no versículo 36 ele continua dizendo: se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Os irmãos entenderam o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: se o sol parar, se a lua parar, se as ondas do mar pararem,
Se for possível o homem pegar uma fita métrica, sair da terra e subir até o mais alto céu e medir. Se for possível o homem pegar uma fita e descer até os mais baixos abismos e medir. Pode ser, diz Deus, que aí então Israel deixe de ser uma nação diante de mim. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Por quê? E a nossa geração é uma geração privilegiada. Por quê? Porque pensa os irmãos, do ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948 não existia nação de Israel. E alguém que vivesse nesse espaço de tempo poderia olhar para uma profecia como esta e quem sabe até duvidar de Deus. Poderia dizer, mas Deus falou que a nação nunca deixaria de existir e agora não existe? Mas aí, irmãos, em 14 de maio de 1948, após a Segunda Grande Guerra Mundial, após os judeus na Europa terem os seus bens confiscados, seus filhos, mulheres, familiares mortos pela Alemanha nazista, era um povo, irmão, derrotado, financeiramente falando, vivendo na miséria. Mas em 14 de maio de 1948, aquele povo ganha novamente o direito de existir como uma nação. E passado cerca de 80 anos, nós vemos aí nas televisões, nos jornais, na internet, o que é aquele povo. 80 anos, parece muito, mas não é, quando se trata de nação. O Brasil tem mais de 500 anos e olha a nossa situação. 80 anos não é nada, é a idade de qualquer irmão que poderia estar aqui no nosso meio. Para quando se fala de nação, o Brasil tem mais de 500 anos e olha o que nós somos. Uma nação subdesenvolvida, que tem miséria, que tem pobreza, que depende de países externos para ter acesso à tecnologia. Praticamente tudo, irmãos, do que se trata de tecnologia, nós precisamos dos outros. Israel, 80 anos, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, de todo o prêmio Nobel, de todos os prêmios Nobel, que é uma instituição que premia, que premia os grandes cientistas, de todos os prêmios já concedidos para o mundo inteiro, para países do mundo inteiro, Israel tem 25%. Você entendeu? É uma nação minúscula e tem 1/4 de toda a produção científica e tecnológica do mundo, premiada, 25%. Então, irmãos, sem dúvida, é algo assim interessante, como que o Senhor nosso Deus fez promessas para esse povo, e como que o Senhor nosso Deus tem sustentado essa promessa. E aí, irmão, por que é importante nós estudarmos isso? Porque isso aumenta a nossa fé. Isso nos leva a entender, irmãos, que nós estamos servindo um Deus que faz promessas e é poderoso e fiel para manter essas promessas. Assim como Deus prometeu a Abraão e está cumprindo, Deus prometeu à igreja e está cumprindo e vai cumprir até o fim. E isso, irmão, deve ser motivo de esperança e de consolo para cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, nós passamos momentos difíceis na vida? Quantas vezes, irmãos, a nossa consciência, o nosso coração, que é fraco e falho, tenta nos enganar dizendo que nós estamos abandonados e sozinhos. Mas lembrem, o Deus de Israel é o nosso Deus, o Deus de Abraão é o nosso Deus. E como Ele cumpriu as suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, Ele vai cumprir cada uma de suas promessas para nós, se nós perseverarmos fiéis a Ele. Ainda dentro desse tópico aqui, sobre Israel ser uma nação ímpar, eu gostaria de ler com os irmãos, Zacarias. É um livro que a igreja deveria estudar bastante, viu, irmão? Zacarias, ele é um livro profético, escatológico, e ele tem muitas profecias que estão se cumprindo agora, nos nossos dias. Zacarias capítulo 2, versículo de número 8. Zacarias 2, versículo 8. Olha o que Deus vai dizer para esse povo, irmãos. Porque assim diz o Senhor dos exércitos:
depois da glória que ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha aí o que Deus vai dizer para esse povo. Quem tocar em vocês, Deus está falando para Israel, toca na menina do meu olho. Irmão, nós que somos tão pequenos, tão fracos, se alguma coisa vem para te ofender o olho, irmão, na hora você dá um jeito de tirar, né? Na hora você dá um jeito de desviar, de proteger o teu olho, porque o olho para nós é um dos órgãos mais vulneráveis, sensíveis e muito importante para nós. E Deus está dizendo que se alguém toca em Israel, está como que tocando nele, na menina do seu olho. Então, promessas que Deus fez para Israel. Vamos lá, irmãos. O tópico 1 aí, ainda na introdução, veja, gostaria de citar mais isso. Ainda na introdução, o comentarista diz assim, que as promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Irrevogáveis. Por favor, irmão, projeta para nós aí Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29. Romanos 11, 29. Irmãos, aqui nesta passagem bíblica, tem alguns irmãos que interpretam de forma equivocada o que está nessa passagem bíblica. Tem alguns irmãos que lê essa passagem bíblica e pensa que os dons de Deus são sem arrependimento no que diz respeito aos dons espirituais para a igreja. Tipo, Jesus batizou alguém com o Espírito Santo, a pessoa recebeu o dom de língua ou de profecia, independente do que aquela pessoa faça, aquele dom vai sempre estar com ele. Não, isso não é verdade, irmãos. Esta passagem bíblica está falando de Israel. Todo o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos está falando sobre Israel. E aí o apóstolo Paulo, falando sobre Israel, ele diz que os dons e a vocação de Deus para Israel são sem arrependimento. Entendeu? Então, as promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Deus não se arrepende delas, mesmo que o povo de Israel atualmente está vivendo uma situação bastante complicada, mesmo que o povo está distante de Deus. Mas nós devemos sempre considerar, irmãos, que as promessas de Deus para Israel foram feitas de forma primária por Deus a Abraão. E por causa da fidelidade de Deus e a sua promessa a Abraão, ainda, embora que o povo de Israel esteja distante de Cristo na sua grande maioria, Deus continua mantendo a sua promessa de pé. É como se você fizesse uma promessa para alguém. É como se você chegasse em alguém e dissesse assim: eu vou ajudar a bancar os estudos do teu filho. Vamos supor que você tenha muita condição financeira e você diz para alguém: eu vou bancar o estudo do teu filho. E aí aquela pessoa que você fez a promessa morre. Aí fica o moleque lá, o filho, né? E o moleque é meio malandrão, meio rebelde e tal. Mas você é fiel à promessa que você fez para o pai dele. Aí você mantém a promessa e banca o estudo do menino. É isso, é mais ou menos isso. É um exemplo meio assim, só para nós entendermos, tá? É mais ou menos isso que está aqui em Romanos 11, 29. E eu gostaria de ler mais um texto que é Hebreus 6, 13. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Olha o que está escrito aí, irmãos. Preste atenção no que está escrito aí. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Agora eu pergunto aos irmãos: Deus quebra juramento, irmão? Nós podemos até quebrar, né? Eu juro uma coisa e de repente, ou por malandragem, ou porque não deu certo, eu não consigo cumprir. Mas Deus não quebra juramento. E a Bíblia diz que Deus jurou a Abraão. E quando ele fez o juramento, ele disse que ele jurava por si mesmo, porque não tinha nenhum outro acima dele por quem ele jurar. Então, as promessas de Deus, irmãos, são irrevogáveis. Por favor, irmão.
Hebreus 8:10, irmão, por favor. É uma sugestão que o nosso irmão está fazendo. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, ou no seu coração, né? As escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vai acontecer no período que antecede o milênio, né? Quando o Senhor Jesus voltar, quando o povo de Israel clamar pelo Messias libertador e Jesus voltar, né? Aí haverá a conversão da nação a Jesus Cristo como Senhor e Messias, né? E haverá então ali um derramar do Espírito de Deus sobre toda a nação. Nós vamos estudar daqui a pouquinho isso. Toda a nação de Israel que sobreviver ao período da grande tribulação e entrar com Cristo e a igreja no milênio, toda a nação será salva, diz a palavra do Senhor Deus. Vamos lá, irmãos, o primeiro ponto aí, o primeiro tópico: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O ponto 1 desse primeiro tópico faz referência à passagem bíblica, abre aspas, e far-te-ei uma grande nação, fecha aspas. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e a sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e o versículo de número 5. Então, irmãos, imaginem essa situação, né? Porque a gente lê, irmãos, sabe, o problema nosso como cristão, como ser humano, na verdade, depois de um fato realizado, a gente lê e tudo parece fácil, né? Tudo parece fácil, a gente não consegue dimensionar aquele fato da maneira correta, né? Mas vamos lá. Quando Deus faz a promessa a Abraão, conforme aqui o comentarista da lição, Abraão tinha 75 anos. Já não era um menino, né? Já não era um rapazinho aí que acabou de casar, né? Que estava na flor da idade, né? 75 anos. E para complicar a situação, a sua esposa era estéril. E aí? A gente lê, né? Parece que tudo é tão simples. Irmãos, nós estamos falando de algo aí de 4.000 anos atrás. Não tinha ciência, não tinha tratamento, não tinha. A mulher era estéril, irmão, não engravidava. Certamente este casal já tinha muitos e muitos anos que eram casados, que viviam, que se relacionavam. E passou-se os tempos, nada de vir um filho, provavelmente até desanimaram, né? É ou não é? Um garoto novo aí, seus 18, 20 anos, 25 anos, naquela época casava até com menos idade, né? Um garoto novo aí casa e ele e a sua esposa, jovens, passa 1, passa 2 anos, passa 5, passa 10, 15 anos, até a família desiste, né? Até os pais desistem da ideia de ter netos, né? Esse casal não gera filho, não tem filho. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, 10º ano, ainda tem alguma esperança, né? Pode ser que de uma hora para outra a menina pareça grávida. Mas, irmão, 75 anos. Sei lá, vocês casaram com seus 20, 25 anos, talvez já tinha 50 anos de casado, e nada de vir um filho, né? Aí de uma hora para outra Deus vem e diz: olha, eu vou fazer de você pai de uma grande nação, eu vou te dar filhos. Irmão, humanamente falando é impossível. Então veja que Israel vai nascer em um cenário de milagre. E Israel é um milagre. A nação de Israel até hoje, irmãos, é um milagre. Israel vai nascer, vai existir em cenários de milagre.
Isso, irmão, alimenta a nossa esperança, a nossa fé. Ora, se Deus fez com Abraão, por que Deus não pode fazer com qualquer um de nós? Viver uma vida de milagres. Coloca para nós, por favor, aí, irmão, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Olha aí o que diz: porque para Deus nada. O que é o nada? Ontem o pastor Moisés falou do tudo, né? E o nada? Nada é nada. O que você imaginar aí de coisas incríveis, o que você imaginar de coisas impossíveis, está dentro disso. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor nosso Deus. Deus faz uma promessa de, através de Abraão, gerar uma grande nação. Imagine os irmãos. Irmãos, existe um estudo. Veja, nós temos os judeus puros, né? Eu disse para os irmãos que atualmente temos cerca de 13 milhões de judeus. Uns 6 milhões, quase 7 milhões vivem em Israel, e o restante disso vivem fora de Israel, a maioria nos Estados Unidos. Veja, judeus puros, tá? Nós temos aí cerca de 13 milhões de judeus. Mas nós temos pessoas que são descendentes de judeus. Porque na Idade Média tinha aquela questão, né, da conversão forçada ao catolicismo. E aí houve-se uma expressão chamada cristãos novos. Que eram os cristãos novos? Era aquele judeu que vivia na Europa e o catolicismo forçava ele a se converter. E aí, para apagar toda a sua raiz judaica, o catolicismo obrigava, os reis católicos obrigavam que ele mudasse até o nome. E aí você tem na língua portuguesa, os países de língua portuguesa, você tem aí uma grande variação de nomes que são originários deste período. Por quê? Porque lá em Portugal, quando eu morei em Portugal, eu fui no norte de Portugal, numa cidadezinha chamada Belmonte, onde existia uma grande colônia judaica. E eu visitei a sinagoga lá, visitei os lugares históricos, procurei me informar. Veja, não era muito fácil conseguir nome para as pessoas que tinham se convertido à força. Aí qual foi a ideia? Vamos pegar nomes da natureza, de pássaro, de peixes, de alimentos, de plantas. Aí você tem esse monte de nome, Moreira, Sardinha, você tem esse monte de nome, de sobrenome que surge desse período. E aí no nosso país, no Brasil, né, nós temos um monte de gente aí, né, com nomes, sobrenomes que são originários deste período. O que eu quero dizer com isso? Existe cerca de 13 milhões de judeus que são considerados judeus puros, mas existe aqueles que são descendentes de judeus. E no nosso país, no Brasil, tem muita gente que acredita-se ser descendente de judeus. Rocha, todos esses nomes, irmão, o sobrenome do pastor, por exemplo, todos esses nomes ligados à natureza, esse sobrenome ligado à natureza, acredita-se que de alguma forma tem ligação com esse período. E aí alguns dizem que no mundo inteiro, irmãos, preste atenção nisso, no mundo inteiro exista quase 200 milhões de pessoas que de alguma forma têm descendência judaica. E hoje existe até teste sanguíneo, tá? Para você descobrir se você tem origem, descendência judaica, tá? Veja, tudo isso, irmão, vai surgir de um homem com 75 anos de idade, de uma mulher estéril. É um milagre ou não é? Pastor, o senhor queria uma...
Quem aqui já ouviu falar da ilha de Fernando de Noronha? Todo mundo, né? Lugar turístico no Brasil. O nome Fernando de Noronha, na verdade, no português da época, era Fernão de Noronha. Judeu. Irmão, houve uma imigração gigantesca de judeus vindo de Portugal para o Brasil, porque na Europa estava tendo inquisição, perseguição, e aí muitos vieram para o Brasil, aí casaram por aqui, tiveram os filhos, e foi se misturando, né? E aí nós temos hoje aí, acredita-se, milhões de pessoas que de alguma forma têm alguma relação com o povo judeu. Vamos lá, irmãos. Então Deus fez, né, de Abraão uma grande nação, né? Lembrando que em Gênesis capítulo 10 ali tem a tabela das nações. Existiam muitas nações, mas nenhuma nação servia a Deus, nenhuma nação conhecia a Deus. Aí Deus cria para si uma nação. Deus escolhe Abraão e através de Abraão Deus cria para si uma nação única, peculiar, diferenciada, que é a nação de Israel. Aí o segundo ponto aí do primeiro tópico: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diz assim: Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, abre aspas, e tu serás uma bênção, fecha aspas, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, Gênesis 12, 2. E Deus o escolheu para ser o pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Imagine os irmãos, como Deus exaltou o nome de Abraão. É isso que o tópico aqui está dizendo, que o ponto está dizendo. Deus exaltou o nome de Abraão. Dentre todas as religiões, uma das três principais, o cristianismo, e aí envolve todo, né? Catolicismo, protestante, etc. O islamismo e o judaísmo. Somando essas três religiões, dá aproximadamente 54% da população mundial. 54% da população mundial, irmão, é aproximadamente 3,8 bilhões de pessoas. Agora aqui eu não vou entrar no mérito se a religião é certa ou não, mas eu vou entrar no mérito de que 54% da população mundial, aproximadamente 3,8 bilhões de pessoas, professam uma fé que dizem estar relacionada a Abraão. Você já pensou um negócio desse? Deus pegar você lá do meio do nada, um desconhecido, e de repente mais da metade da população mundial dizer que você é o pai deles na fé? Porque tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islã declaram Abraão como pai na fé. A religião judaica, o judaísmo como religião, irmãos, vai nascer com a saída de Israel da terra do Egito, com Moisés. O judaísmo como religião, através da lei. Depois, há 2000 anos atrás, você tem o surgimento do cristianismo. Há 1400 anos, no ano 600 depois de Cristo, você tem o surgimento do islamismo. Mas todas elas professam servir, né? Entre aspas, lógico, entendam isso, não estou dizendo que estão certas, mas todas elas professam servir o Deus de Abraão. E todas elas dizem que Abraão é seu pai na fé. E aí, Deus engrandeceu o nome desse homem, sim ou não? Isso falando da parte material humana. E quando se leva em conta a parte espiritual, irmãos, o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que todo aquele que
é salvo vai ter como pai a Abraão. Eu quero que você leia comigo aí, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 9. Quando a salvação chega na casa de Zaqueu, Jesus vai dizer, Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesus vai dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Todo aquele, irmão, que é salvo é considerado espiritualmente filho de Abraão. Por isso, querido irmão, você, espiritualmente falando, você é filho de Abraão. Nós que servimos ao Senhor Jesus, espiritualmente falando, nós somos filhos de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir, está escrito assim, olha aí: sabeis, pois, que os que são da fé, você é da fé, irmão? Da fé cristã? Amém? Glória a Deus. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aleluia. Veja como Deus vai engrandecer, irmãos, o nome deste homem. E aí, irmãos, vamos considerar aqui uma brincadeira, tá? Só para a gente ilustrar isso. Vamos supor que todas as nações se reúnam e comecem a conversar entre si. Os irmãos sabem que toda nação tem o seu patriarca, tem o seu fundador, tem o personagem que aquela nação considera ser o seu patriarca. E aí apresenta-se os ingleses, os americanos, os portugueses, os espanhóis, os brasileiros, todas as nações. Cada um apresenta a sua posição sobre quem foi o seu fundador, quem foi o seu patriarca. E aí, irmãos, quando chega a vez de Israel, que Israel vai falar sobre quem é o seu fundador, gostaria, irmão, que você projetasse aí, carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 23. Veja quem foi o fundador, veja quem foi o patriarca. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus. Abraão é conhecido por ser um homem de fé. Creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Irmão, de todas as coisas que engrandecem o nome de Abraão, sua riqueza, sua prosperidade, quantidade de filhos, os milagres, o maior argumento que favorece Abraão está no fato dele ser amigo de Deus. Você pode ser muita coisa, irmão, mas se você não for amigo de Deus, você não é nada. Como o contrário disso é verdadeiro, você pode não ter nada, mas se você é amigo de Deus, você tem tudo. Aleluia. E este é o homem. Este é o homem. Veja como Deus engrandece. Aí, ó. O irmão falou agora sobre as várias ramificações do acontecimento lá, né? Que no mundo inteiro existem ramificações de judeus. Lembrando que Abraão, ele teve 2 filhos, não é isso? Jacó e Ismael, né? Abraão, Isaac e Ismael, né? Então, Ismael é uma das ramificações de Abraão. Isso. Então, de alguma forma, aqueles povos árabes lá, então são praticamente descendentes lá de Ismael, e também contém a bênção de Abraão nesse sentido, né? Parte deles são descendentes de Abraão. Só que quando se fala da bênção espiritual, ela sobrecai sobre Isaac, porque o Senhor Deus, ele vai deixar muito claro para Abraão, que a promessa dele vai se cumprir em Isaac. Por favor, irmão, coloca aí para nós Gênesis capítulo 21, versículo 12. Quando se fala de promessa espiritual, vai sair por Isaac.
Quando se fala de grandes povos, aí vai incluir Ismael, porque assim como Isaac teve 12 filhos, homem, e uma menina, né? Mas dos 12 homens se formaram as 12 tribos. Ismael também vai ter 12 filhos e vai se formar também 12 reinos. E verdade, conforme o irmão disse, parte dos povos árabes, não todos, parte dos povos árabes são de alguma forma descendentes de Ismael, mas não todos. Qual é o erro hoje do Islã? Eles dizem que todos os povos árabes são descendentes de Israel. Não são. Por quê? Porque para todos os povos árabes ser descendentes de Israel, de Abraão e de Ismael, precisaria que todas as nações que existiram no tempo de Abraão sumissem. Mas os irmãos concordam que no tempo de Abraão, aquela região da Arábia ali já era povoada por outros povos? Então aqueles outros povos não sumiu, eles continuaram ali, casando, se misturando entre eles. Então, irmão, eu conversei com um menino aqui em Londrina, que ele é de família islâmica, ele é descendente de libanês. E ele veio com essa conversa e eu disse para ele, falei, amigo, não vou citar o nome dele aqui, porque o Julián conhece a família é muito rica aqui em Londrina. Eu disse, amigo, você consegue provar que todos os povos árabes são descendentes de Abraão? Aí ele ficou assim, e eu disse, você concorda comigo que para que todos os povos árabes sejam descendentes de Abraão, as demais nações que já existiam naquela época precisavam ter sumido? Aí ele caiu a razão, falou, é verdade, não tem como provar. E não tem mesmo. Então essa é uma falácia dizer que todos os povos árabes são descendentes de Abraão. Não são, porque para isso acontecer, irmão, precisava todos os povos que existiam na época de Abraão ser exterminados. Por exemplo, os povos cananeus, os próprios filisteus, os próprios povos de Gaza, o povo de Gaza, cientificamente provado, parte deles vieram das regiões da Grécia, não eram um povo semita, eram povos europeus. E para que aquele povo fosse todos eles descendentes de Abraão, os anteriores teriam que morrer, todos eles, sem exceção. Olha aí, Gênesis 21, versículo 12, Deus diz assim, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, que é Ismael, tá? Que foi mandado embora de casa, e acerca da sua serva, Agar, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque, preste atenção nisso, em Isaque será chamada a tua semente, a tua descendência. As promessas de Deus, irmãos, todas elas, no que diz respeito à parte espiritual, sobrecai sobre Isaque. Deus preservou Ismael, Deus fez com que Ismael também gerasse povos, multidões, mas as promessas, todas elas caem sobre Isaque e sua descendência. É tanto, irmão, que quando Jesus vai falar da salvação, quer ver? Quando Jesus vai falar da salvação, da parte espiritual, Jesus está conversando com a mulher samaritana no capítulo 4, projeta para nós aí, por favor, irmão, capítulo 4 de João, do Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 22. Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana a respeito da salvação, olha o que Jesus vai dizer: vós adorais o que não sabeis. Está falando que a mulher samaritana, que reivindicava, lembre-se os irmãos, que o samaritano reivindicava para si o direito de serem eles os herdeiros da promessa de Abraão, sendo eles um povo misto, que não tinha como provar a sua descendência direta com Abraão. Mas Jesus vai esclarecer para a mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Por quê? A salvação vem dos judeus. Jesus é autoridade no assunto, não é? Fechou a questão, né? Exatamente. Irmão, essa é a briga entre o islamismo e os judeus. É a briga. Porque eles querem construir o templo lá e Israel não abre mão porque eles não têm herdade, mas eles insistem. Por isso que eles querem banir Israel do mapa. Só que veja os irmãos. Quando Abraão existiu, quando ele estava vivo, já existiam os povos cananeus, existia os povos asiáticos, existia povos quando Abraão estava vivo. Os irmãos entenderam o que eu disse? Para que os árabes hoje, os atuais árabes, fossem descendentes direto de Abraão,
necessariamente todos aqueles povos cananeus que existiram no período de Abraão precisaria ter morrido, extirpado a sua geração. Aí sim você poderia cogitar que os árabes atuais são descendentes diretos de Abraão. Mas isso não aconteceu, irmão. Houve misturas e misturas e misturas ao longo de milhares de anos. E aí o povo judeu, irmão, olha a sabedoria de Deus, preste atenção nisso. Quando você lê a genealogia, você fala, mas que coisa chata. Quando você faz a leitura sistemática da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quando chega em Crônicas, em Neemias e Esdra, você fala, meu Deus, mas que coisa chata, eu vou ter que ficar lendo essa genealogia. E um gerou o outro, e o outro gerou o outro, e o outro gerou o outro. Mas para que serve isso? Para provar que o judeu tem descendência direta a Abraão. Então qualquer judeu hoje, irmão, qualquer um deles, se eles forem nos institutos lá do governo de Israel e pesquisar a sua descendência, ele vai conseguir retroceder até Abraão. Eu, por exemplo, eu não sei a minha descendência aí, 3, 4 gerações para trás, eu já não sei mais quem é. Os irmãos sabem? Pega qualquer um de vocês aqui, vocês sabem quem é teu ancestral 10 gerações atrás? Você sabe? Não sabe. Foi o que eu disse para esse menino que ele é filho de libanês, né? Eles são islâmicos. Com todo o respeito, com todo o carinho, ele é uma pessoa muito especial. Foi o que eu disse para ele. Falei, você consegue puxar a tua descendência até Abraão? Não consegue. Entende, irmãos? Vamos lá, irmão, a hora foi. O judeu consegue. O judeu consegue até porque hoje. Porque eles preservou isso aí. Preservou, entendeu? É o único povo que consegue puxar a sua descendência até o seu pai fundador, é o povo judeu. E aí, Rodrigo, o gostoso é que a Bíblia diz que Jesus, ele é judeu e a igreja descendeu de Jesus. E aí acabou. Tem a nação judaica, que é os 12 tribos, e tem a igreja de Cristo, que é a ligação, é o lastro que segura Israel. A igreja orando, Deus ajuda Israel. Irmãos, vou passar para o irmão Marcos ali, mas só para os irmãos terem a ideia da situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o mundo da pós-verdade, irmão. Nos debates aí nas redes sociais, nos debates aí sobre Israel e os palestinos e os povos árabes, há quem diga que Jesus é palestino. Olha só, irmão. Por quê? Porque atualmente a cidadezinha de Belém, onde Jesus nasceu, está sob domínio palestino. E aí os palestinos dizem, para tentar aproximar do cristão, mas é uma malandragem, mas para tentar aproximar dos cristãos, ele diz, Jesus era palestino. Só que daí você pega a genealogia escrita pelos evangelistas que viveram com Jesus. Lembremos que o Islã vai surgir no ano 600 depois de Cristo. Você pega os escritos das pessoas que viveram com Jesus, por exemplo, Mateus, projeta para nós aí, por favor, irmão. Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Acabou. Filho de Davi. Se o escritor falasse filho de Abraão, o árabe poderia dizer, Jesus é meu irmão sanguíneo, porque eu também sou descendente de Abraão. Mas não, o escritor mete Davi no meio. E Davi não é filho de Ismael. Davi é filho de Isaac. Olha a sabedoria, irmão. Olha como Deus é sábio. Por favor, irmão Marcos. É por isso que os movimentos de esquerda no Brasil e no mundo quer banir essa sociedade que foi fundada sobre esse prisma judaico-cristão. Então você vê, eles isolam o lado espiritual. Falando de Israel, quando você falou do ódio de Israel, isola o lado espiritual e coloca só como uma nação lutando contra outra. Mas ali tem também o lado espiritual. O lado da religião. Você vê que tem por trás da religião dos muçulmanos é o próprio diabo, né? Então, quando você vai debater, por que tem movimentos, por exemplo, no Brasil de esquerda, onde tem gays e feministas que defendem um país que degola gays e assassina prostitutas em público? A mente deles está cauterizada. Eles estão ali não defendendo um lado espiritual, mas uma nação, porque eles falam que Israel é uma nação genocida, o movimento sionista é genocida e tal, sendo que, igual o irmão falou, no início, o único país democrático do Oriente Médio é Israel. Tanto é que antes do Benjamin Netanyahu retornar ao poder, eles permitiram até um deputado árabe
fazer parte da coalizão. Que deputado judeu pode ter voz na Arábia Saudita, por exemplo? Ou Na Arábia Saudita é proibido o judeu entrar. Na Arábia Saudita é proibido entrar com a Bíblia. Irmãos, o tempo está correndo. Me dá só um minutinho, irmão, para fazer um raciocínio aqui, ó. O irmão disse que nós temos que levar em conta a parte espiritual. Quando você vê esses debates aí, Israel, Palestina, Israel, povos árabes, você tem que considerar a parte espiritual. O Salmo de número 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, versículo 1. Todo o planeta Terra é de Deus, irmão. Se é de Deus, Ele faz o que Ele quer. Sim ou não? Você tem lá uma casa, é tua, você faz o que você quiser. Se você quiser dar para um filho, dá. Se quiser dar para um amigo, é teu. Então do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí você vai para Gênesis capítulo 15, versículo de número 18. Gênesis 15, 18, está escrito assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio no Egito. Qual que é o rio do Egito? O Nilo, desde o rio no Egito até o grande rio Eufrates. O Eufrates está lá na Síria. Então o que Deus diz para Israel? Desde o Egito até a Síria, essa terra é de vocês. Então, irmão, pode a ONU espernear, pode os movimentos de esquerda espernear, aquela terra foi dada por Deus a Israel. Irmãos, tudo, até o rio Eufrates, irmão, ele vai passar lá na Síria, perto de Damasco. Tudo, na verdade, irmão, biblicamente falando, até a Jordânia pertence a Israel. Biblicamente falando, tá? Até o território da Jordânia pertence a Israel. Vamos lá, irmão, a hora voa e o assunto é bom, interessante, mas a gente tem que correr um pouquinho. O ponto 3 aí: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi a promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números, bem depois de Abraão, né? É confirmada para Israel. Abre aspas: bendito os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números capítulo 24, versículo de número 9. Então, irmãos, a promessa de bênção. Ó, irmãos, os salmos de número 122, a gente sempre comenta isso no grupo com os obreiros, né? O salmo de número 122, versículo 6, ele diz assim, ó: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Irmãos, tem muitas promessas de Deus para aqueles que ajudam Israel, para aqueles que abençoam Israel, para aqueles que oram por Israel, tá? Tem muitas promessas de Deus. A igreja sempre deve orar em favor de Israel. O cristão sempre deve orar em favor de Israel. O tempo não vai nos permitir, mas em Gênesis capítulo 20, versículo 14 até o 18, nós temos a história do rei Abimeleque. Esse rei, ele quase morreu, irmão. Deus quase matou ele. Porque ele se engraçou com a mulher de Abraão, com Sara, e ele usou do seu poder, mandou buscar a mulher para ser como que esposa dele. E Deus disse: se você tivesse tocado nela, eu ia te matar. Não só você, mas como todos os teus. O que Deus está dizendo aqui? Se você toca em Israel, irmão, olha, ao longo da história, vários líderes, várias nações tocaram em Israel, todas elas se deram mal. Todas elas se deram mal, sem exceção. Todas se deram mal, sem exceção. No trimestre passado nós estudamos aí, né, sobre Amã e Mardoqueu. Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Quem foi para a forca foi ele. Todos se deram mal, irmão, sem exceção. E aqui no capítulo 20 de Gênesis, no versículo 17, eu não vou entrar no detalhe da história, mas precisou Abraão orar. Projeta para nós aí, irmão, é Gênesis 20, 17. E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque. O homem estava doente, irmão, porque ele tocou
em Abraão, tocou na sua esposa. E orou Abraão a Deus e sarou Deus Abimeleque. Aí vem a parte da bênção. E a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Deus abençoou eles depois da oração de Abraão. Tá? Então nós devemos orar pelo povo de Israel, abençoar eles, porque existem promessas a respeito disso. Ponto 4 aí, irmãos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus, a sua boa notícia oferecida a todas as nações. Nós já lemos aqui, né? João 4:22, onde Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Por isso todas as famílias da terra são benditas em Abraão, porque através de Abraão Jesus veio ao mundo, e através de Jesus todas as famílias da terra têm a oportunidade de serem salvas, né? Todas elas, sem exceção. Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, ele diz que Abraão é o pai da fé de todos nós que cremos no Senhor, que cremos em Deus. Vamos lá, irmãos. O segundo ponto aí, outras profecias a Israel. Eu creio que a gente tem aí uns 5, 10 minutinhos, dá para terminar a lição. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado de idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Gênesis 15, versículo 4 ao 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Gênesis 21, versículo 1 até o versículo de número 7. Nós já tratamos sobre isso. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve filhos com ela. Destes filhos, por exemplo, vem a nação dos midianitas, né? Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho do seu senhor, e levou a Isaque, que casou-se com ela. No tempo próprio, ela deu luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis capítulo de número 25, versículo 24 ao 26. Veja, irmão, que a história vai se repetindo. Assim como Abraão era avançado de idade e Sara era estéril, Isaque vai se casar com Rebeca, e Rebeca também é estéril. Veja que é um povo, irmão, provado. Mas a Bíblia diz em Gênesis 25, 21 que Isaque orou. Isaque insistiu em orar. Gênesis 25, 21. E orou de forma insistente, como todo cristão deve orar, perseverante. E o Senhor ouviu a sua oração e lhe abençoou, de maneira que Rebeca vai engravidar de 2 filhos, Jacó e Esaú. Ponto 3 aí, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que ele daria aquelas terras. Gênesis 26, versículo 3 e 4. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. E por isso, antes de morrer, concederia bênção para seus filhos. Esaú perdeu o direito da primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Gênesis 27, versículo 30 ao 34. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Veja a prova de novo, irmão, aparecendo, né? Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia, que era a irmã mais velha, né?
e teve 6 filhos com ela. Gênesis 29, versículo 21 ao 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e ela concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. Gênesis 30, versículo 20 ao versículo 21. Aqui nós temos a promessa de Deus renovada. Temos aquela questão, né, de Esaú desvalorizando a promessa e vendendo a sua promessa por um prato de lentilha. E aí alguns entendem que ali Deus começa então a agir com Jacó. Porém, quando Rebeca ainda estava grávida, que os meninos brigavam no ventre, imagina, as irmãs são mães aí, né? Uma criança mexendo na barriga já é uma coisa estranha, né? Lembro quando a Michelle estava grávida, que formava até uns caroços assim, o menininho mexendo lá dentro, né? Esquisito, né? Agora imagina 2 meninos brigando dentro do ventre. Imagina 2 meninos brigando. Aí a Rebeca foi orar, e em Gênesis 25, 23, Deus falou com ela. Falou: tem 2 nações no teu ventre, só que o maior, que era Esaú, vai servir o menor. Ali Deus já disse: a bênção vai vir através de Jacó, e tudo depois vai se desenrolar conforme Deus disse. Por favor, pastor. Os irmãos têm que observar, irmão, porque você tem que obedecer à lei dos homens. Quem que conseguiria mudar aquela situação ali? Esaú era o dono da bênção. Ele bagunçou, pensou que Deus não estava vendo, e Deus puniu Esaú. Jacó pegou a bênção dele. Hoje Deus pune quem Ele quer, viu, Rodrigo? No mundo hoje odierno, as pessoas querem fazer o que quer e pensam que está tudo certo. Não. Deus, Ele muda tudo, porque Ele tem poder, e Ele está sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Se lá no patriarca Ele mudou, o Esaú: não, eu sou dono da bênção, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou pegar esse besta, vou comer a lentilha dele. Coisa besta, perdeu. Exatamente. E nós hoje perdemos a salvação por nada, viu, irmão? Toma cuidado, uma coisinha que você faz, desagradou a Deus, já era. Deus é justo. Pastor, embora ele tenha agido dessa forma aí, né? O relógio está adiantado, viu? Você sabe que ali é 5 minutos a mais. Tá. Embora ele tenha agido dessa forma aí, né? Fazendo um negócio com o prato de lentilha, mas o escritor aos Hebreus vai dizer que Esaú, ele era um homem profano. Era um homem profano. E aí o cara que é profano, irmão, ele não dá valor em nada. Ele não dá valor nas promessas de Deus, ele não dá valor na vida eterna, ele é profano, né? Vamos lá, irmão, aí o ponto 4 aí do segundo tópico, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi. Está em Isaías capítulo 11, versículo 1. Para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. Lucas 18, 37 ao 40. E o Emanuel, né? Aí ele faz uma citação de Isaías dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Então, através da descendência de Abraão veio Jesus. Nós já falamos sobre isso. E Jesus, ele vem para implantar o reino, né? O reino de Deus já está entre nós, através da igreja. Mas quando, no período escatológico, quando Jesus arrebatar a igreja, o mundo vai ficar aqui, será governado pelo anticristo por aproximadamente 7 anos. Quando o anticristo reuniu os exércitos da terra para destruir Israel de uma vez por todas, essa será a intenção dele e das demais nações. Israel se verá em uma situação angustiante, sem saída, irá clamar a Deus: ó Deus, manda-nos o Messias libertador. Quando isso acontecer, irmãos, tanto o profeta Zacarias como vários outros profetas dizem que Jesus voltará. Isso também está na carta de Judas. Jesus virá com os seus santos, com seus milhares de santos, que é a igreja, e Jesus irá destruir
o anticristo, o seu exército, e Jesus irá implantar o reino milenial. E ali Jesus vai reinar através do trono de Davi, seu pai humano físico, né, seu antecedente, seu ancestral, Davi. E ali vai ser implantado o reino milenial. Durante 1000 anos, Jesus vai governar, Jesus vai reinar neste mundo, conforme Ele mesmo nos prometeu e nos ensinou a orar, pedindo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, conforme Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Vamos lá para o terceiro tópico, para nós encerrarmos, é bem curtinho. Terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Ponto 1, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal por meio, no meio de outras nações. Lucas capítulo 21, versículo 24. Por isso, os capítulos 9 até o 11 da epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? Nós já tratamos disso lá atrás, no começo da lição. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Romanos capítulo 9, versículo 30 ao 31, Romanos capítulo 11, versículo de número 11 até o versículo de número 15, né? Então Israel tropeçou. O apóstolo Paulo diz que Israel tropeçou e caiu, né? O apóstolo Paulo faz uma explicação, irmãos, que Israel é como uma oliveira, e na sua queda é como se Deus tivesse cortado a oliveira. E aí Deus pegou as demais nações, que somos nós, e enxertou. Mas a raiz está lá. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus que enxertou nós na oliveira é aquele que tem o poder de tirar o enxerto. Como é que Deus vai tirar o enxerto? Através do arrebatamento. E pegar aquela oliveira e novamente reenxertá-la. Ou seja, pegar Israel e novamente voltar a agir e trabalhar no meio deles de forma espiritual para a sua restauração. O tempo não permite, mas eu quero que os irmãos tenham em mente Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Lembre-se que lá a restauração se deu por etapas. Primeiro os ossos se juntaram, depois veio os nervos, depois vem pele, aí se levantou, por último, a Bíblia diz que o Espírito entrou neles. O que significa isso? 1948 a nação se reorganiza, se junta, vem os nervos, força. Hoje Israel é um dos países mais fortes e poderosos militarmente no mundo. Vem a pele, beleza. Hoje Israel encanta o mundo com a sua tecnologia. O que falta? Falta entrar o Espírito, que é o grande avivamento que o Senhor Deus vai mandar para Israel no futuro próximo. Então é uma restauração por etapas. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Romanos 9, 5. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Você sabia, irmão, que entre os povos não alcançados pelo cristianismo, Israel está incluído? Você sabia, irmão, que a igreja manda missionário para o mundo inteiro, mas não manda para Israel? Olha que coisa, irmão, olha que coisa. Israel, irmão, deveria estar no foco da igreja, para evangelizar, para ir lá pregar para eles, não ir lá contestar, brigar. Esse dia atrás eu vi um irmão aí brasileiro, que ele gosta de sair pregando nas praças e contestando as pessoas. Irmão, nós não podemos fazer isso. Nós temos que pregar o evangelho com amor, não ficar batendo de frente com as pessoas. E ele foi lá, irmão, no Muro das Lamentações, bater de frente com o povo judeu. Não deu certo, passou vergonha. Por quê? Irmão, já pensou você sair na rua ali, encontrar um católico, um espírita, qualquer pessoa, você ficar brigando com ele? Não vai dar certo, irmão.
A gente tem que pregar o evangelho, nem por força nem por violência, né? Ponto 3 aí, a promessa de salvação a Israel. Estamos terminando, tá? Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 3 ao 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado, abre aspas, filho do Deus vivo, fecha aspas, Romanos 9, 26. E que, abre aspas, o remanescente fiel será salvo, Romanos 9 e 27. O libertador virá de Sião e fará isso, Romanos 11, 26. Projeta para nós aí, por favor, irmão, Romanos 11, 26. Pense bem, na grande tribulação, uma boa parte dos judeus serão mortos pela perseguição do anticristo. Mas os que sobreviverem, quando Jesus vier com a igreja para implantar o reino milenial, irão reconhecer a Cristo. E Zacarias capítulo 12, versículo de número 10 diz que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre eles, eles vão se quebrantar, vão aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí vai se cumprir essa promessa, que o Senhor Deus desviará de Sião toda a sua impiedade, desviará de Jacó toda a sua impiedade. Israel será salvo na sua totalidade. Aqueles que restarem vivos naquele período, todos eles vão ser salvos pelo Senhor Jesus. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor, abre aspas, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós venhamos sempre a defender a verdade bíblica, orar por Israel, falar do amor de Cristo e defender a verdade. Israel é um povo de Deus, escolhido pelo Senhor, e Deus está trabalhando para a sua total restauração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu volto a palavra ao irmão Juliano.